por muitas vezes vira um chavão, quando você vai dialogar com algum marxista ou algum hegeliano. Não, mas você está tratando de um aspecto fragmentado da realidade, você não está considerando a totalidade. Aí ele vem cá, me explica o que é totalidade em Marx, né? Como se eu não soubesse. Eu tento estudar isso já há bastante tempo. Digo tempo porque não é um trabalho que você faz em 2, 3 anos, 4 anos. É um trabalho que você tem que estar fazendo sempre, né? Mas a concepção de totalidade, ela considera uma série de questões que tem a ver com a questão da concepção dialética, né? Da dialética em Hegel, em Marx, a discussão da apropriação da crítica que Marx faz a Hegel, que pressupõe uma série de pressupostos, inclusive da interpretação de Hegel, da abstração do real, né? Que de certa forma, inclusive eu estava até me debruçando sobre algumas questões sobre isso e alguns comentários que são feitos nesse sentido, né? E eu não vou me estender muito para poder continuar na leitura, que interpretam esse movimento de suprassunção em Hegel como, eu não falei da questão da falta na psicanálise, não foi à toa não, viu? Não foi à toa não, como se fosse uma retroalimentação da suprassunção dentro do movimento filosófico, né? Digamos assim, a composição do pensamento dialético de Hegel é o quê? Não o ser e o nada estarem pressupostos na mesma ambientação no seu movimento dialético, não é isso, né? É como se Hegel estivesse trazendo para dentro da concepção filosófica dele sempre a concepção do nada enquanto desejo como falta e fazendo esse movimento de introjeção no movimento de suprassunção a partir dessa questão. E isso está calcado lá desde Platão, diante das influências. E aí eu vou fazer uma propaganda, aproveitar para fazer a propaganda do curso, né? Lá quando a gente vai, de certa forma, dialogar acerca de Platão e ver as origens da filosofia platônica acerca do pensamento antigo, do pensamento mitológico e as influências de Platão na mitologia e nas religiões pagãs, como, por exemplo, o orfismo, tem algumas questões que estão calcadas na ideia de Estado, né, em Platão, né, de um pensamento arcaico. Platão é quase um egípcio das influências que ele tem, né? As influências dele são necessariamente provenientes daquela ambientação. O próprio Eufismo já denuncia isso, que de certa forma pretendem colocar uma ideia de soberania dentro da sua própria epistemologia, se é que eu posso chamar assim, Platão. E essa ideia de soberania está calcada justamente sempre. Onde é que surge essa questão de desejo como falta? Não é lá em Platão, não? É lá em Platão que isso surge, né? Que está calcado justamente nessa estruturação de uma filosofia que se delegue por determinadas ambientações, de uma captura do Estado através de uma determinada violência e de uma regulamentação através da palavra, digamos assim, né? Então, de certa maneira, esse pé de Platão em determinadas culturas arcaicas reverbera na própria estruturação epistemológica de Platão, que perpassa a filosofia medieval, se modifica, há suas críticas lá, né? Filosofia moderna com Descartes também, há suas críticas cartesianas, aí vai perpassando ali para Kant, depois Hegel, mas depois Marx criticando Hegel, mas esse aspecto, esse resíduo, digamos assim, de um âmbito de confronto que compreende, inclusive na própria psicanálise, inclusive, no próprio Jung enquanto kantiano, piorou, né? Digamos assim. Mas, assim, que constitui esse resíduo, digamos assim, de um modo de existir que se coloca como um modo de existir negativo, um modo de existir que sempre falta algo e que não se coloca de um outro modo, a não ser por essa composição da falta, né, que está ligada a essa ideia de Estado arcaico, que está reverberada em Platão, que está reverberada nessas filosofias do modo geral, que tentam, digamos assim, se livrar à sua maneira, mas ainda resta um resíduo. Isso eu não estou querendo dizer que o marxismo seja necessariamente isso. Existe uma diferença aí, viu? Marx, ao se defrontar com Hegel, deixa escapar algumas questões nesse sentido, sabe? Eu acho que Hegel, apesar de toda a movimentação e abstração que ele tenta fazer, existe uma ideia de Estado muito forte ali em Hegel, né, que remonta essa, digamos assim, esse aprisionamento do pensamento hegeliano, da dialética hegeliana, essa ideia de realização do fim da história, inclusive, né? Existe esse movimento. Marx vai criticar muito isso, vai tentar se livrar dessa questão, né? Porém, ao assumir isso como contraposição, digamos assim, como parâmetro de crítica, eu também já estou assumindo essa perspectiva do desejo como falta enquanto conflito. Eu não estou ressignificando, sabe?
Então, por muitas vezes isso aparece e reaparece, né, como uma questão, digamos assim, presente nessas epistemologias. Era mais ou menos o que eu queria colocar. Perfeito, perfeito. Isso tudo foi pensado, né, gente? Lógico, não é à toa. Quer dizer, a falta exerce um papel importante na explicação do movimento do mundo, né? Como é que uma coisa que se transforma, né? Porque só pode se transformar se tornar uma coisa que ela não é. Então, isso foi, na verdade, um desenvolvimento, é uma ideia importante, é uma ideia genial, e a psicanálise realmente se deixa influenciar bastante por isso. Freud nem tanto, porque Freud não queria dar um ar hegeliano à sua produção, não queria dar um ar filosófico à sua produção, então ele tentou explicar tudo com base em economias, em uma disputa de forças, que seria uma economia libidinal. Mas, de fato, tem um papel hegeliano ali que ele tentou negar usando a palavra dialógico, ao invés da palavra dialético. Né? Quando passa para Lacan... Disfarçou bem, ó. É. Quase. Quando passa para Lacan, ele assume a herança hegeliana totalmente, e você vê Hegel 100% em alguns conceitos, como, por exemplo, o estádio de espelho, que é um conceito lacaniano que explica o quê? A mudança, o desenvolvimento, uma fase do desenvolvimento infantil. Né? Quer dizer, por que é que tem que ter uma explicação dialética ali? Porque a criança está se tornando algo que ela ainda não é, mas que já tinha potencial para ser. É uma forma de pensar interessante. Sabe, eu não descarto isso a priori assim, Alberto, porque a gente vê a falta aparecer na clínica. Né? A gente vê a falta aparecer na clínica. Mas eu também não abraço totalmente isso como marco teórico, porque existe como você já está criticando aí, eu vou completar a crítica. Existe uma repercussão política, né? Existe uma repercussão política quando você adota o sujeito da falta. Né? Se adota o sujeito da falta, se adota também uma concepção de vida incompleta, de vida que precisa ser completada como? Isso acaba redundando em um pessimismo. Né? Uma vida que não pode alcançar a felicidade. Bem, o que alcança a felicidade dependendo sempre dos objetos, ou nunca alcança. Né? Como em Lacan, nunca alcança a plenitude. Né? E o gozo pleno em Lacan é a morte. Né? Isso tem principalmente quem já estudou Nietzsche sabe que isso pode ter uma consequência